Essa é uma das aulas mais importantes, né? A partir de agora, de tudo que a gente já veio conversando, a gente já falou sobre as quadruplicidades, que são 4 elementos, que três signos vão representar 4 elementos. Então, nós temos o fogo, a terra, a água e o ar. É a base dos signos, é o que vai demonstrar as sutilezas, as diferenças entre cada signo. Por que o Áries, mesmo sendo do fogo, é um pouco diferente do Leão, que vai ser um pouco diferente do Sagitário? Por que o Touro, mesmo sendo da Terra, vai ter uma forma de lidar com a matéria que é diferente do Virgem, que é diferente do Capricórnio? Assim como a água, que é um elemento emocional, o Câncer sente de um jeito, o Escorpião sente de outra maneira e o Peixe vai sentir de outra maneira. Assim como os signos do elemento ar, o Gêmeos aprende de uma forma, o Libra aprende de outra e o Aquário de outra maneira. Então essas são as quadruplicidades. 4 elementos, 3 signos representando cada um desses elementos. Depois nós vamos falar das triplicidades. As triplicidades são a forma, o movimento, a atuação dos signos. Então a gente vai ter os cardinais, nós vamos ter os fixos e nós vamos ter os signos mutáveis. Os signos cardinais são signos de movimento, eles que vão abrir as estações do ano. Então eles são representados por Áries, por Libra, Câncer e Capricórnio. Os signos fixos são os que vêm a seguinte, eles que vão manter o que foi iniciado pelo cardinal. Então os signos fixos são Touro, Escorpião, Aquário e Leão. E depois os signos mutáveis vão dispersar essa energia que ficou muito concentrada nos signos fixos para que haja uma mudança, uma mutabilidade, uma renovação, uma adaptação. E esses signos mutáveis serão representados por Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. Então, depois de se falar das quadruplicidades, das triplicidades, chegou o momento da gente aprender as polaridades. Tudo no nosso universo tem o seu polo oposto. Essa lei ela está, inclusive, verificada no Tratado do Caibalion, que tem as 7 leis herméticas, a lei do mentalismo, da vibração, da causa e efeito, do ritmo, da correspondência, e tem a lei do gênero e polaridade. Tudo no nosso universo, repetindo, terá o seu polo oposto. Isso também irá ser representado e visto nos signos do zodíaco. Todo signo do zodíaco terá o seu signo oposto. Todo signo do zodíaco terá a sua polaridade mais positiva e a sua polaridade mais negativa. Ou seja, onde a gente vai trabalhar o melhor e o pior de cada signo. Então, o universo ele é dual. Luz e sombra, negativo, positivo, masculino, feminino, bonito e feio, legal e chato, magro, gordo, quente, frio, 0 e 1. Se a gente for parar para pensar, toda tecnologia, toda informática, ela é uma linguagem binária, 0 e 1. Se a gente for analisar a bolsa de valores, a gente vai dizer que ela vai subir ou ela vai cair. Dual, binário. Não é à toa que tem até uma modalidade chamada de opções binárias. Então, o nosso universo é dual, os signos do zodíaco também seguem a frequência da polaridade. Beleza? Bom, a lei do Caibalion diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto, e os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, essa lei ela fica claramente vista nesse símbolo milenar oriental, que provavelmente surgiu lá pela China, onde a gente tem o Yin e o Yang. Ou seja, nessa parte branca haverá um ponto preto, e na parte preta haverá um ponto branco. O que isso quer dizer na prática? Que, por mais que eu esteja na luz, sempre haverá uma sombra. Por mais que eu esteja no máximo da sombra, sempre haverá uma luz. Então, essa frequência ela também será vista nos signos. Então, por mais que eu esteja muito taurino, eu vou ter uma característica do meu oposto, que é o escorpião. Por mais que eu esteja muito escorpião, eu terei uma característica do meu oposto, que é o touro. Assim a gente vai ver em
todas as polaridades. Por mais que o fulano seja altamente ariano, ele vai ter uma característica lá libriana. Opa! Por mais que o cara seja altamente libriano, ele também terá uma característica ariana. E assim sucessivamente. Então, veremos essa polaridade em todos os signos opostos. Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes. É muito importante compreender a lei da polaridade, porque isso vai nos ajudar a entender os aspectos. Então, os aspectos eles são feitos baseados na posição geométrica dos signos dentro do mapa natal, e a oposição ela é baseada em 180 graus. Então, o polo oposto de cada signo ele fará uma curvatura de 180 graus. Então, a gente diria que é quando um signo está olhando de frente para o outro. Você vai ver a quadratura 90 graus. Então, é como se você estivesse olhando de lado. Você está aqui conversando com a pessoa, mas ela está aqui do seu lado. Você não está tendo uma visão total dela. Por isso que a quadratura acaba criando um efeito meio tenso. A oposição não. Você está a 180 graus. Você está de frente para o outro. Então, o que você vai enxergar nela, no outro, o outro também vai enxergar em você. Então, isso a gente pode também utilizar dentro das características dos próprios signos. E então, quando a gente olhar o mapa, a gente vai dividir o mapa também em eixos. Então, se você olhar que a pessoa tem uma concentração de planetas num determinado eixo, a gente vai ver se ela está em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então, se ela tem uma concentração de planetas na casa 1, no eixo de Áries, a gente pode dizer que ela é muito egocêntrica, muito, como é que eu posso dizer, ansiosa, agitada, uma pessoa que toma iniciativa, corajosa, mas uma pessoa que talvez tenha dificuldade de se relacionar, porque ela tem uma ênfase muito grande de planetas no eixo Áries e Libra, mas a concentração está mais do lado do Áries. Da mesma maneira que se ela tiver uma concentração de planetas no lado de Libra, isso já vai mostrar que ela é uma pessoa de fácil socialização, que ela consegue criar vínculos e parcerias. Obviamente, ela terá dificuldade de tomar iniciativa, de trabalhar por conta própria e de assumir riscos na sua vida. Então, a compreensão das polaridades é muito importante se a gente pensar em também os signos como energia. Então, toda energia, como diz o Cabalhon, terá uma energia oposta e também terá uma energia compensatória. Então, dentro da mandala do zodíaco, a gente verá energias compensatórias entre os signos. Então, é isso que a gente vai falar hoje na aula desta noite, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Começando, repetindo mais uma vez, o que está nessa mandala é regra. A gente não vai poder fugir desta regra. Então, o signo de Áries, ele domina a casa 1, sempre. Nunca isso vai mudar. Ele é um signo do elemento fogo. Fundamental que a gente compreenda isso. As associações do fogo estão com a sobrevivência, o espírito de liderança, a guerra, a luta. Todos esses associados ao planeta Marte. Então, o signo de Áries é regido pelo planeta Marte. Casa 1, certo? E aí, pessoal, o que acontece? A gente não pode mais olhar o mapa natal separado, fragmentado. Tudo está interconectado com tudo, principalmente os signos próximos. Eles não estão ali à toa. Toda a mandala está interconectada, beleza? Então, a gente vai ver que o signo de Áries ele é uma compensação para o signo de Peixes. Assim como o signo de Touro vai ser uma compensação para as energias de Áries. Assim como Gêmeos será uma compensação para as energias de Touro. E, obviamente, que cada signo terá o seu lado oposto, que também será uma energia para tentar equilibrar. Beleza? Então, repetindo, não dá para a gente mudar essa ordem da mandala e as casas, os planetas e os signos que ali estão. Depois de Áries, a gente vai ter Touro, que é do elemento Terra, regido pelo planeta Vênus, domínio da casa 2. A casa 1 é a casa da identidade, a casa de iniciativa, é a casa do ascendente, a casa da aparência. A casa 2 é a casa dos valores,
É a casa dos talentos, dos dons. Como que você vai ganhar dinheiro? Quais são as habilidades que você tem? Os recursos que você... Como você consegue recursos dentro da Matrix, dentro da Babilônia? A casa 3 vai ser a casa de irmãos, de comunicação, de viagens curtas, regida pelo planeta Mercúrio, signo de Gêmeos, do elemento ar. A gente tem que entender que é os elementos que vão mostrar também a diferenciação e a maneira como esses signos vão se manifestar na realidade. Depois a gente vai ver Câncer, do elemento água, regido pela Lua, casa 4. Depois Leão, do elemento fogo, regido pelo Sol, casa 5. Virgem, da Terra, Mercúrio, casa 6. Libra, regido por Vênus, do elemento ar, casa 7. Relacionamentos. Voltando, até pulei, perdão. Gêmeos, casa 3, irmãos, parcerias curtas, viagens curtas, pesquisas, primeira escola, o aprendizado, quando a gente está se alfabetizando, quando a gente está tendo domínio da palavra, da linguagem, da comunicação. O Câncer já vai ser a casa 4, a casa da família, do lar, da intimidade, da casa. E o Leão, casa 5, a casa de filhos, a casa do sexo, da paquera, do prazer, das festas, de como a gente se diverte, dos nossos passatempos agradáveis. Já a casa 6, a casa da rotina, do trabalho laboral, do dia a dia. E a casa 7, a casa de Libra, a casa dos relacionamentos, das parcerias, namoros, sociedades. Já a casa 8, a casa regida por Plutão, do elemento água, Escorpião. A casa 8 é uma casa de crise, casa de morte, de renascimento, de herança, de imposto, dinheiro dos outros, casamento e transformações inevitáveis da vida. Por algum momento da vida, a gente vai passar por um trânsito de casa 8 e a gente vai ter que se transformar. E aí a gente vai passar por uma crise para ver se a gente amadurece e evolui. Depois a gente vai ter a casa 9, que é a casa de Sagitário, do elemento fogo, regido pelo planeta Júpiter. Fala sobre as viagens para fora do país, para outro continente, a busca de conhecimento, filosofia, religião e também o ambiente universitário, conhecimento científico. A casa 10 é a casa de Capricórnio, do elemento terra. Saturno vai falar sobre as suas ambições, seu reconhecimento social, seu status, quais são as suas ambições dentro do mundo, o que você quer ser quando crescer. Já a casa 11 é a casa de Aquário, regida pelo elemento ar, Urano, planeta Urano. Casa 11 é a casa dos amigos, dos projetos, dos grupos, das fraternidades, das ONGs, do trabalho voluntário e social. E a casa 12, a casa de Peixes, do elemento água, Netuno, regida por Netuno, perdão, do elemento água, fala de espiritualidade, prisão, esquizofrenia, loucura. Também vai falar sobre doenças e solidão. Também vai falar de transcendência. Então, isso aqui, pessoal, até esse momento, você tem que saber, você tem que estar decorado isso aqui. A partir de agora, não dá mais para se equivocar e se confundir com essa tabela. E aí, finalmente, entramos nas principais eixos que formam o mapa natal. O primeiro eixo, obviamente, ele vai ser formado pelo signo de Áries e o signo de Libra. Observem que eles são de elementos opostos. Essa relação dos elementos vai dizer como que os signos eles se relacionam. Então, fogo, o ar alimenta o fogo e vice-versa. Então, são elementos que se nutrem, que se combinam, e eles são opostos. Então, olha aí, como os opostos, eles nutrem um ao outro, certo? Então, o Áries, ele vai ser o signo... Quais são as palavras que a gente fala do signo de Áries? Impulso, iniciativa, agressividade. Áries rege a cabeça, é o parto, é o nascimento, certo? O Áries, a energia de Áries vai ser justamente a compensação da energia de Peixes, um signo anterior ao Áries. Por quê? Quais energias de Peixes? Meditação, silêncio, contemplação, reflexão. O signo de Peixes é passivo, letargia, compreender o todo. Então, a gestação do feto, ela acontece aqui, na casa 12, uma casa de água.
a criança, o bebê, está dentro de uma placenta que é formada por líquidos. Casa 12. O nascimento vai acontecer aqui, em Áries. Então, aqui ainda está em gestação. E aí a simbologia da astrologia ela serve para tudo. É na casa 12 que uma ideia é gestada, para depois ela acontecer em Áries. Então, a energia de Áries é a compensação dessa não criação de algo que ainda não aconteceu em Peixe. A coisa ainda está no mundo das ideias, do mental, do plano, ou então sendo gerado dentro de um corpo humano, para depois nascer em Áries. Então, a energia agressiva, bélica, do Áries é a compensação dessa energia pisciana, que é inclusive do elemento água. Então, se a gente for analisar, a água ela tem tendência a apagar o fogo. Então, são elementos que não combinam muito bem. O Peixes é o último, o Áries é o primeiro. Se a gente for acompanhar a mandala, então eles estariam se olhando de costas um para o outro. Seria o símbolo do Ouroboros, o peixe mordendo a serpente mordendo o próprio rabo, mostrando que a gente está sempre nessa roda girando, morrendo e renascendo. Então o Peixes ele representa o fim, o medo do desconhecido. O que vem depois do medo? Depois do fim? Não sei, eu tenho medo. Aí o ariano vem com a energia agressiva, com a coragem, com o impulso, com a iniciativa, com a competitividade, com o fogo abrindo um novo caminho. Então, o Áries ele está relacionado com o nascimento, com essa coragem para desbravar novos mundos, para criar algo novo. Isso, obviamente, acontece com muita velocidade, o que justamente será compensado no próximo signo, que é Touro, do elemento terra. Não combina também fogo muito com terra. Se você jogar muita terra em cima do fogo, eu também vou apagar o fogo. E se eu tiver com muito fogo na terra, eu posso danificar a terra, deixar a terra até imprópria para uso. Então, são elementos que têm uma certa dificuldade. E aí, o Áries é regido por Marte, o planeta da guerra, e Touro é regido por Vênus, o planeta do amor. Assim como o seu signo anterior, Netuno, que é a oitava superior de Vênus, que também é um planeta do amor. Olha que interessante. A guerra, a energia agressiva máxima do zodíaco, está cercada por duas energias altamente femininas. É o universo tentando estar em equilíbrio. Então, o Áries ele vai ser a individualidade. Então, o eixo Áries e Libra, ele representa o eixo do eu e o eixo do outro, o eixo das relações humanas. Porque para eu me relacionar, eu preciso ser alguém, eu preciso ter a minha individualidade clara, para que eu consiga entrar em contato com o outro. Eu também não vou conseguir viver sozinho. Nós somos seres altamente sociais. Libra. Então, no momento que eu descubro quem eu sou, obviamente que eu vou partir para tentar buscar uma parceria com alguém, porque eu não vou querer viver completamente sozinho. Então, as características arianas e librianas, de uma certa maneira, elas vão se misturar, como a gente viu no símbolo do Yin Yang. Você vai ver muito ariano carente, característica libriana. E você vai ver muito libriano envolvido em esportes e lutas marciais. Um exemplo disso é o Rei Pelé. Pelé é libriano com Marte em Libra. O maior jogador de futebol do mundo que fez o maior número de gols do mundo. Libriano com Marte em Libra. Se a gente for olhar, mas o Marte em Libra está numa posição ruim. Mas observe, né, o eixo e a questão da polaridade. Obviamente que muita energia libriana será compensada por uma energia agressiva e competitiva de Áries. Assim como muita energia ariana será compensada por uma energia completamente libriana, que é a necessidade de entrar em contato e firmar parcerias e se socializar com o outro. Logo, se eu tenho muita ênfase aqui, eu vou ter dificuldade de saber me relacionar. Se eu tenho muita ênfase aqui, eu vou ter dificuldade de desenvolver a minha própria individualidade, a minha própria característica, certo? Então, outras palavras fundamentais para o signo de Áries.
eu sou, o Áries é o início, o Áries é o impulso, o Áries é a espontaneidade. O Áries, ele age, ele é Marte, planeta da ação. Ele é coragem, ele é liderança, potência, luta. Todas essas energias serão compensadas no próximo signo, que é Touro, que vai ser o quê? Uma energia altamente de repouso, de constância, de manutenção, de busca de prazer, de garantir o que foi iniciado. Então, eu preciso de prática, eu preciso de repetição. Não é à toa que o signo de Touro é um signo fixo. Então, para eu saber se alguma coisa vai dar certo, eu preciso repetir, eu preciso de prática, eu preciso botar a mão na massa. Por isso que ele é do elemento terra. É na terra que a gente vai encontrar as principais riquezas do mundo. É na terra que a gente vai gerar recursos e a gente vai mexer com dinheiro. E para eu fazer dinheiro, eu tenho que ter a prática e a excelência para garantir a minha sobrevivência, certo? Então, aqui eu vou precisar de paciência. Aqui eu vou precisar de continuidade, muito diferente da energia ariana, que é uma energia altamente agressiva e impaciente. Percebem? Que logo no outro signo vai haver uma forte compensação da energia do signo anterior. E é por isso que esses signos também terão uma forte dificuldade de se relacionarem, porque eles são muito diferentes. É uma energia compensando a energia do outro. Se souberem se relacionar para somar, vai dar certo. Se não, vai ter dificuldade. Por exemplo, o Áries, ele é o princípio da individualidade. E o Touro é o princípio da cooperação. Porra, se eu cooperar com os meus semelhantes, eles trabalharem na terra comigo, a gente vai produzir muito mais. Que é muito diferente do pensamento do ariano, que vai buscar a resposta pela sua ação individualizada. Beleza? Bom, depois a gente vai para o oposto, o signo de Libra, né? Então, se o Áries ele vai atacar na porrada, ele vai para o mano a mano, ele vai para a luta, o libriano vai atacar na estratégia. Então, ele é o jogador de xadrez. Se o ariano é o ogro, o Libra é a elegância. Se o ariano é o improviso, o Libra é o refino, inclusive o refino social, o trato social. Você vai ver muito mais ariano despojado, com uma roupa muito mais largada, e um libriano jamais ele vai sair bem vestido, bem arrumado na rua. Se o Áries vai para a guerra, o Libra vai tentar a diplomacia, através do tato, da negociação, da conversa. Então, o Libra é o contato com o outro, o princípio da vida social. Eu preciso me relacionar, eu preciso de parcerias, eu preciso entrar em contato, fazer trocas, uma coisa que eu tenho, o outro que não tem. E se aqui é eu agir de uma maneira completamente desmedida, sem reflexão, o Libra vai ser a ponderação. Pô, por que eu vou fazer? Será que vale a pena? Será que isso vai ser legal? Será que é isso mesmo que eu quero? Então, aqui no signo de Libra, o oposto do Áries, haverá uma forte ponderação e uma forte reflexão antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma iniciativa. E aí, o próprio Libra, ele também é uma compensação de quem? Do signo de Virgem. Se o Virgem é o signo do detalhe, da minúcia, o Libra vai falar, opa, peraí, se eu ficar muito no detalhe, eu vou me separar. O Libra ele vai tentar harmonizar os opostos, harmonizar aquilo que está feio, aquilo que está fora de lugar. Vai tentar fazer isso, inclusive, com as cores, inclusive com a arte. Enquanto o Virgem, ele já vai logo separar. Não, isso aqui é azul, isso aqui é verde, isso aqui não é legal. Então, o excesso de crítica, o excesso de detalhe, o excesso de minúcia no signo de Virgem é compensado pelo Virgem, pelo Libra, quando ele tenta esteticamente criar uma harmonia com o que ele tem, sem separar, sem criar distinção. Beleza?
O Libra, ele é também como eu falei, uma compensação para o signo de Virgem na questão da rotina. Ó. O Virgem quer trabalhar, 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 trabalhar. O Libra já vai querer encontrar prazer, vai querer encontrar alegria no que ele está trabalhando, já que ele é regido por Vênus, um planeta da beleza, um planeta da estética. Um signo que vai estar totalmente preocupado com a sua imagem. Ele vai compensar justamente o Virgem na sua crítica. Eu tô feio, eu não vou aparecer, eu vou ficar em casa, eu sou tímido. E aí o Libra não. Eu sou bonito, eu vou me arrumar bem para eu poder me socializar, conhecer pessoas. Então, vejam a compensação energética que acontece no Libra em relação ao signo de Virgem e que, obviamente, vai acontecer em relação ao Escorpião. Então, se o Libra é a ponderação, eu não quero brigar com ninguém, né? Vou ficar em cima do muro. O Escorpião não. E aí, meu irmão, tu é Bolsonaro ou tu é PT? Ele vai ter que ter uma definição. Ele vai para o conflito, porque o Escorpião no passado era signo regido por Marte. Olha aí, Vênus, Libra, Vênus. Escorpião, Marte, hoje regido por Plutão. Plutão, ele é um signo de definições. Ou você morre, ou você está vivo. Não tem muito meio termo, certo? Então, o Escorpião, você vai ter que tomar partido. De que lado você está? Você está em qual grupo? Certo? E aí, aqui em Libra, eu faço parcerias. Porra, bora abrir um negócio? Bora, eu compro o meu pão, tu compra o queijo e a gente faz uma parceria. Escorpião, não. Eu vou fazer uma parceria para ganhar poder. Bora logo fundir as nossas empresas para a gente criar um monopólio, para derrubar os nossos inimigos. Isso é Escorpião. Enquanto aqui eu estou namorando, estou querendo ficar noivo, a energia de Escorpião vai compensar essa superficialidade libriana e vai falar, e aí, meu irmão, bora casar? Bora logo juntar a nossa grana e viver a nossa loucura? Então, o Escorpião é a união dos recursos. Aqui em Libra, eu tenho a parceria de recursos. Em Escorpião, eu vou ter a união do que eu tenho com a outra pessoa. Enquanto o Libra vai fugir do conflito, o Escorpião vai diretamente para o conflito, tanto psicológico quanto para o conflito social. O libriano ele não vai querer olhar para os problemas. A vida é bela, é tudo lindo e maravilhoso, é tudo legal. Isso aí, comportamento, a gente também vai ver em Gêmeos, ambos do elemento ar. Signos que não estão muito afim para ficar debatendo assuntos chatos, polêmicos, muito drama e etc. Essa energia será compensada em Escorpião. E aí, meu irmão, qual é o teu tabu? Qual é o teu trauma? Qual é a paranoia que você esconde? Beleza? Então, observe, é muito importante a gente sempre analisar também os signos que estão do lado e como essa energia ela é compensada. Continuando aqui, ó, em Virgem para o Libra. Virgem é um signo também ligado ao corpo. E aí essa energia será completamente compensada aqui em Libra, aonde em Virgem a pessoa é muito tímida, eu estou com o meu corpo feio e não sei o quê. Essa energia é compensada em Libra, onde ele fala, meu irmão, tá aqui, o meu corpo é esse, vou deixar mais bonitinho, mas bora se relacionar, bora entrar em contato sem pena e sem dó. Vendo sempre a diferença dos elementos. Observe que aqui nós temos dois elementos, nós temos fogo, né, no meio, água e terra. De novo, e aqui água e terra cercando os elementos. Por quê? Porque água... Opa, só um minutinho. A maneira como a água resolve os conflitos é de uma maneira emocional. Como Libra vai resolver de uma maneira mental, reflexiva, ponderando. E o Virgem, através de uma maneira prática. Vamos resolver isso logo, então, na justiça e vamos dar logo um fim nisso. Beleza? Bom, quais são as palavras-chave para o Libra aí, pessoal? Equilíbrio, diplomacia, é um signo da moda, é um signo da beleza, é um signo da estética, é um signo que tem um conceito de direito, não é à toa que o próprio símbolo do direito é uma balança. Ele vai falar sobre deveres, direitos e deveres, coisa que o Áries não entende. O Áries não está nem aí. Ele é o ogro, ele sai passando, sai derrubando tudo. O Libra não, peraí. Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres?
a preocupação com o social, com o grupo. Ele é o signo das formalidades, é o signo das parcerias, é o signo dos juízes, beleza? Qual é a sombra desse eixo? Dificuldade de relacionamento. Se você tiver muita ênfase aqui em Áries, como eu falei, tiver muita ênfase em Libra, Saturno, Plutão, aonde mexer aqui é o eixo do eu, é o eixo do relacionamento. Olhou o mapa natal da pessoa, já viu muitos planetas aqui, se tiver os maléficos, dependendo de como está, você já tem uma noção como é que a pessoa vai lidar com os seus relacionamentos. Outra sombra, como eu falei, a falta de iniciativa, a dependência emocional, pode ter excesso de agressividade e excesso de indecisão. Beleza? Então, a gente acabou de estudar o primeiro eixo, que é o eixo do eu e do outro, o eixo da individualidade e o eixo das relações humanas. E vimos o quanto os signos, o oposto, o signo anterior e o signo sucessor, também influenciam na construção desse signo. Então, pararmos ao máximo da gente analisar o mapa natal de uma maneira fragmentada, onde a gente só pega um pedacinho, um trecho e analisa. Como eu sempre digo, isso é horoscopismo, é o que a gente vê, 95% da internet está presa a essa realidade. Bom, aí a gente vai para o segundo eixo, o eixo da vida e da morte. Estamos falando do signo de Touro e o signo de Escorpião, certo? Então, como eu falei, o Áries, aquele impulso, aquela explosão, pô, aquela velocidade. Agora vamos relaxar. Vamos fazer as coisas acontecerem, vamos dar continuidade aos processos, vamos conservar aquela semente e fazer ela crescer. Aqui a gente vai ver, inclusive, então, muito taurino conservador, muito taurino preso a estruturas que funcionaram no passado e que podem não estar funcionando hoje em dia. Lembrando que o signo de Touro, esse eixo aqui, Touro-Escorpião, é um eixo fixo. Então, palavras muito fortes do signo de Touro é acomodação, que vai ser, né, essa necessidade de movimento do Áries, o Touro já vai se acomodar. Uma necessidade de acumulação, enquanto o Áries e os Gêmeos, o próximo signo de Touro, tem uma característica de dispersar. Os Gêmeos, então, ele vai dispersar conhecimento, ele vai dispersar palavras, ele vai dispersar contatos, ele vai se dispersar em ideias. O Touro não. O Touro tem uma tendência a acumular. Uma enorme necessidade de satisfazer as suas necessidades pessoais. Então, a energia taurina é: estou com fome, eu quero comer. Quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Eu quero dormir, eu quero dormir. Não me perturbem, beleza? É o signo que vai ter a busca de um objetivo. Não adianta eu fazer um monte de coisa, distribuir um monte de semente como em Áries. Não adianta eu ter vários interesses como os Gêmeos. Eu preciso ter um objetivo claro para que eu possa ganhar dinheiro na Terra. Logo, eu preciso ter metas. Observe que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa casa 2, com esse eixo. Não acumulam dinheiro, gastam tudo. Ou quando tem alguma coisa, algum dinheirinho, já se acomodam logo na zona de conforto. Geralmente, muita gente pega logo o seu dinheiro e já gasta logo tudo com as suas necessidades pessoais, comprando roupa, comendo, indo para puteiro, fazendo um monte de coisa. E poucas pessoas têm as suas metas financeiras claras. De quanto vai gastar, de quanto vai ganhar, de quanto quer ganhar e como ganhar mais. Então, Touro é um signo que está associado à produtividade. Se a gente for olhar o seu símbolo, ele é um animal, um touro que está associado à agricultura. É um touro que ajuda no arado. E o arado é que vai permitir, então, o aumento dessa produtividade. Então, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso de eficiência. É muito comum a gente ver taurinos fazendo as coisas bem feitas, porque eles querem ganhar dinheiro, obviamente. Consolidação. Então, se o Áries e os Gêmeos eles fazem um monte de coisa, em Touro não. A energia de Touro fixa, ela vai consolidar. É um signo que fala do desejo, fala do prazer, do conforto, da praticidade. Quanto mais prático eu for, mais retorno financeiro eu vou ter. Eu vou falar de estabilidade, eu vou falar de repetição, como eu já disse, economia, recursos, senso de valores.
É aqui em Touro que a gente vai refletir. E aí, meu irmão, eu compro uma bolsa no Camelô ou compro uma bolsa na Louis Vuitton? Qual é a diferença que faz? Será que as duas me resolvem os meus problemas? Satisfazem as minhas necessidades? Então, é aqui em Touro que a gente começa a ter o senso de valores. É melhor viajar ao mundo ou comprar uma Ferrari? Né? E aí, fala de fertilidade, porque eu preciso de fertilidade para fazer as coisas crescerem, e eu preciso de paciência. Não dá para ganhar dinheiro de um dia para o outro, a não ser que eu seja trade, né? Investidor na Bolsa de Valores, me torne YouTube, ou seja corrupto, mas geralmente, para ganhar dinheiro, necessita de esforço, de paciência, de continuidade, certo? Então, esses são os principais atributos do Touro. E aí, essa energia será fortemente compensada pelo signo de Gêmeos, que vai falar justamente de variedade, de flexibilidade. Se o Touro ele é rígido, ele é fixo, o Gêmeos fala, não, cara, tem que ser flexível, tem que estar aberto para novas ideias, tem que estar aberto para novas experimentações. O Touro descobriu um método para ganhar dinheiro, ele não vai mudar. Em time que está ganhando, não se mexe. E aí, o Gêmeos pode vir com novas maneiras, até mais rápidas e mais inteligentes, de resolver problemas que o Touro está ali, fazendo de uma maneira rudimentar e repetitiva, mas que no passado deram certo para ele e que agora ele está com dificuldade de mudar. Mas se o Touro é um signo de estabilidade, pés no chão, o Gêmeos é pura instabilidade. Não há instabilidade em Gêmeos. Então, se a pessoa é muito geminiana, você vai ver instabilidade nos relacionamentos, você vai ver instabilidade financeira, você vai ver instabilidade, ela vai estar viajando de um lado para o outro, estabilidade na comunicação, nas ideias. Se aqui em Touro eu crio acumulação e eu crio a produtividade, aqui em Gêmeos eu vou fazer o comércio, eu preciso vender, eu preciso divulgar o que foi gerado com eficiência e com beleza aqui em Touro, e eu vou fazer isso como? Com raciocínio, com inteligência, utilizando as palavras, utilizando a comunicação. Então, o elemento ar, signo mutável, ele vem para espalhar, para movimentar tudo que ficou muito concentrado aqui no signo de Touro. E aí as palavras principais desse signo serão construção, preservação. Touro quer preservar, ele quer manter, e não gosta de perder. Vamos falar de prazer, já que é um signo que fala dos 5 sentidos do corpo humano, já que é regido pela deusa Vênus, que é uma deusa indolente. Vamos falar de natureza. Touro adora a natureza. Quem tem ênfase aqui no mapa gosta de estar ao ar livre. É um signo que vai falar da forma da matéria, da terra. Resistência, signo fixo. Para eu chegar a determinadas metas, das quais eu defini, eu preciso de resistência, eu preciso de constância, eu preciso de persistência, força de trabalho. Essas são as principais palavras que regem esse eixo aqui de Touro, que é o eixo da vida. Para eu viver, eu tenho que ter força de trabalho. Sem força de trabalho, sem resistência, sem constância, sem persistência, eu não vou sobreviver às dificuldades do mundo. E toda essa energia aqui será compensada pelo seu oposto Escorpião, que é do elemento água. Se a vida acontece aqui na primavera, olha que interessante, é na primavera que a vida está nascendo, crescendo, o Escorpião vai acontecer no outono, quando as plantas caem e morrem. Mas, ao mesmo tempo, a vida continua acontecendo ali, porque essas plantas elas vão se misturar com a terra e vão fazer todo um processo químico e vão se alterar e vão se misturar e vão se renovar para gerar a vida novamente, fertilizando essa terra. Então, observe que não deixa de ser o eixo da vida, mas a maneira como ela se manifesta é diferente, até porque os elementos, um é da terra e o outro é da água. Então, se o Touro é muito lento, a vida do Escorpião, mesmo ele sendo fixo, as suas mudanças serão drásticas, serão para sempre. As mudanças de Escorpião não têm mais volta. Então, a morte não tem mais volta, a gravidez não tem mais volta, até mesmo um aborto não tem mais volta. Aconteceu, aconteceu. Não há como modificar, não há como alterar essas inevitáveis transformações da vida.
que o touro morre de medo, mas que elas terão que acontecer aqui em Escorpião. Não pense que o Escorpião também não tem medo das transformações, mas ele vai encarar porque ele precisa encarar, senão ele vai inclusive ficar doente. E aí, se o touro é o signo dos 5 elementos, visão, tato, olfato e etc e tal, o Escorpião então vai ser um aprofundamento no mundo invisível. Eu tenho que entender o que as pessoas escondem, eu tenho que entender o que eu não enxergo, eu tenho que entender que existe um mundo que vai além da minha capacidade. Então é em Escorpião que eu já vou começar a questionar o ocultismo, a magia, o transcendente. Logo, se eu estou escondendo, se eu quero descobrir o que eu estou escondendo, se eu sei que o touro é o princípio da vida, e aqui é o sexo bruto, propriamente dito, é o tesão, em Escorpião eu vou começar a entender que existem segredos nessa vida sexual, que nem todo mundo mostra seus desejos, as suas vontades. Então o Escorpião vai investigar justamente os tabus sexuais, as paranoias, os medos, os segredos. Então, se a pessoa tem muitos planetas aqui na casa 8, a gente vai ter que investigar tudo isso, ver quais são as noias, as maluquices que ela está escondendo e etc e tal. Se é um Júpiter, de boa. De repente, ela vai ter até facilidade para encarar esse mundo oculto. Mas se já é Saturno, Plutão, aí já tem toda uma transformação, toda uma crise. Casa Escorpião é o signo que vai lidar com crises. Ou seja, eu estou no outono. A vida está por um trio, por um fio. Eu preciso matar, como eu falei na primeira aula da origem dos signos, eu preciso matar um boi para eu sobreviver ao inverno. Então isso é uma crise. Alguém vai ter que fazer o trabalho sujo, alguém vai ter que fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, que foi, inclusive, entregar Jesus para que ele pudesse morrer e renascer aqui. O Escorpião vai estar ligado também aos impulsos bestiais, aquele lado mais obscuro da natureza humana que existe em todo mundo, mas que a gente esconde. Mas o Escorpião sabe que existe. Então, ele vai falar sobre reciclagem, transformação. Vou pegar o lixo, pegar esse bando de merda que tem aqui e vamos transformar isso em alguma coisa. Ele, logo, olha que interessante, a morte, ela também lida com a vida. Em que sentido? No equilíbrio ecológico. Se eu tiver uma espécie de um animal e ela começar a se procriar de uma maneira desgovernada, eu posso gerar um desequilíbrio na vida. Então é obrigatório que haja um determinado número de mortes daquela espécie para que volte a estar em equilíbrio. Então, Touro fala de acumulação de recursos, de bens. O Escorpião fala de concentração de poder. Bill Gates, vários grandes magnatas são tudo escorpianos. Ou seja, eles concentram o poder na sua mão, seja de alguma maneira. Logo, se aqui eu estou falando dos recursos que eu ganho para eu sobreviver na vida, em Escorpião eu vou falar daqueles recursos que eu ganhei, como herança, como taxas, impostos, que também é uma reserva de dinheiro que servirá como perpetuação da vida. Só que de uma maneira diferente. O Escorpião também vai estar muito ligado com a investigação. Então, eles são os detetives do Zodíaco. O que tu está me escondendo? Fulano está mentindo? Fulano está me traindo? Eles vão buscar uma satisfação interna. Enquanto o Touro vai buscar uma satisfação externa nos prazeres sensoriais, o Escorpião vai procurar uma satisfação que lhe nutra a alma, que acabe tendo um significado maior para as suas questões pessoais. Ele vai buscar transcender a matéria. Então, enquanto o Touro é o sexo para gozar, o Escorpião vai começar a pensar, porra, será que eu posso fazer um tantra para superar essa materialidade, essa carnalidade que existe? Então, é a busca do êxtase. Muita gente vai dizer que o sexo é uma pequena morte. Quando você tem lá um orgasmo, você teve uma pequena morte, uma morte simbólica. E aí, o Escorpião, ele vai ser justamente essa energia densa escorpiana será recompensada pelo Sagitário, o próximo signo, que é do elemento fogo. Então, se o Escorpião é muito introspectivo, o Sagitário é altamente extrovertido. Se o Escorpião é muito pessimista, muito negativista, o Sagitário ele acredita na vida que não se extinguiu aqui em Escorpião. Então, se o Escorpião fala dos tabus,
da putaria que a galera esconde, o Sagitário já vai criar leis, regras, éticas de conduta para que a sociedade possa se organizar. Porque esse eixo aqui, ele ainda é bestial, né? Se a gente demole, a gente só come, transa, paga as contas e fica só vivendo, né, nessa realidade. Aí vem o Sagitário e fala, não, peraí, a gente tem que pensar numa sociedade, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que criar novas possibilidades, a gente tem que espalhar conhecimento, a gente tem que trazer boas novas. A gente tem que ser mais otimista, Escorpião. Chega de pessimismo, nem todo mundo é filha da puta. Então, o Sagitário, fogo, é uma renovação dessa, é uma compensação, desculpa, dessa energia mais introspectiva escorpiana. Então, palavras que estão altamente associadas ao escorpião. Funeral, estamos falando de morte, signo de Plutão. Cirurgia, ou seja, eu tenho que cortar o corpo para meter a mão lá no tumor, para tirar aquele tumor que pode me matar, para eu continuar perpetuando a vida. Mas nessa cirurgia eu também posso morrer. Fala de repressão, não tem como. Os meus tabus sexuais, as minhas neuroses, podem ser tão absurdas que eu tenha que reprimir, porque a sociedade vai me condenar. Isso pode também falar de depressão. Estamos falando de um signo ligado com a água. Então, se eu não lido com as minhas crises, se eu não lido com minhas paranoias, com meus medos, eu entro em depressão. Ao mesmo tempo, é um signo que fala de transformação, fala de adaptação. Eu tenho que estar o tempo todo me adaptando, me transformando, para estar perpetuando a minha vida, para estar me mantendo no jogo. Logo, podemos associar Escorpião com psicologia, com terapias. Podemos associar Escorpião com sadomasoquismo, que é um desejo de ter prazer. Eu não sei se vocês sabem, mas o prazer e a dor, elas ativam o mesmo ponto do cérebro. É um signo que vai lidar com a pornografia. Pornografia é da natureza humana. Investigação de todos os níveis. Vai falar sobre o raio-x. Eu vou enxergar aquilo que está por detrás. Vai falar do ciúme, da possessividade, do controle. Esse é um eixo de possessividade. É meu. Eu não quero perder. E aí é muito interessante que o touro rege a boca, a garganta, aonde por onde entra a comida, e o escorpião, os órgãos sexuais e o ânus, por onde sai. Então, se eu acumular muito, também não e ficar muito neurótico, eu posso comer muito e não sair nada, e isso acabar gerando um certo problema de saúde. Então, qual é a sombra desse eixo Áries e Touro? Nós vamos ter a resistência à mudança, a inércia, a teimosia, o desejo de vingança. O taurino, lembrando o símbolo do Yang, ele pode ser muito mais vingativo do que o escorpião. E o escorpião pode ser muito mais apegado ao dinheiro do que o taurino. E, justamente por ser um signo de ganhos e perdas, podem desvalorizar tudo, desvalorizar o amor, desvalorizar o que ganharam, desvalorizar a vida, não valorizar nada. Nada o satisfazem, nada o deixa feliz. E aí a gente vai ver muita gente nesse eixo touro e escorpião envolvido com prostituição, ganhando dinheiro e eternos insatisfeitos. Bom, agora a gente entra no eixo Gêmeos e Sagitário, que é o eixo do conhecimento, que é o eixo da comunicação, o eixo do aprendizado. Então, o Gêmeos, ele é um signo caracterizado pelos vendedores, pela variedade. Aqui em Touro eu acumulei, agora eu preciso vender o que eu gerei. Os recursos que eu gerei precisam circular, precisam girar. Então, Gêmeos é um signo de movimento, de viagem curta. Eu vou levar o que eu produzi numa cidade para uma outra cidade para tentar vender nessa próxima cidade. Obviamente que isso vai me gerar curiosidade, porque eu estou indo para um lugar novo, conhecer pessoas novas, viver situações diferentes. E por que não me vestir como um palhaço, criar um teatro, criar um circo mambeme, para que justamente eu possa chamar mais atenção e trazer variedade e novidades para vender esses recursos que foram criados aqui. Então, o Gêmeos está totalmente ligado com a interação social. Ele é um signo da comunicação, da conversa, daquele diálogo que você está ali no ponto de ônibus, esperando o busão, e de repente começa a puxar assunto com um cara completamente desconhecido, um vizinho,
porque todo dia ali vocês pegam o mesmo ônibus no mesmo momento. Então, os Gêmeos, ele é o marketing. Como que eu vou desenvolver uma ideia para vender os produtos que se iniciaram aqui em Áries, ganharam forma aqui em Touro, e agora eu preciso vender isso, eu preciso ganhar dinheiro. Ele é o conhecimento empírico. Enquanto o Touro descobriu o método que lhe traz recursos, o Gêmeos agora ele vai variar e vai buscar conhecimentos empíricos em várias situações para que ele busque o entendimento. Então, isso começa a ser manifestado, inclusive, aonde? Nas mãos. Ou seja, é através das mãos que eu vou mexer em ferramenta, pegar numa caneta, numa pena, num pincel. Eu posso me comunicar com as mãos, eu posso fazer sinais de libras para me comunicar com pessoas que têm dificuldade de deficiência auditiva, por exemplo. Então, a mão é um princípio de ferramenta de comunicação, de utilização de instrumentos. E isso a gente vai começar a utilizar na escola, certo? E aí, os Gêmeos, ele vai ser compensado por quem? Por Câncer. Se o Gêmeos é o elemento ar, essa variedade, essa superficialidade, inclusive, que ele é acusado, o Câncer será, a energia de Câncer será recompensada com a necessidade de intimidade. Se o Gêmeos é o mundo exterior, eu estou indo lá na feira vender, falar com um monte de gente, uma variedade de produtos, em Câncer eu vou ter que criar um abrigo no meu mundo interior. Eu vou ter que desenvolver um lar. Se aqui eu estou buscando vários conhecimentos, em Câncer eu vou ter que buscar a compreensão. Então eu vou ter que me retirar, eu vou ter que me isolar, eu vou ter que refletir, eu vou ter que sentir todo esse aprendizado que eu obtive aqui em Gêmeos. Eu vou ter que entender, inclusive desenvolver sentimentos. Porque sem sentimento, sem amor, como é que eu vou desenvolver um lar? Muitos lares, muitas famílias, elas não se desenvolvem porque não existe sentimento. Não existe o elemento água. Não existe perdão, não existe compreensão, não existe carinho, afeto, sentimentalismo. Muitas vezes você quer um carinho e o seu parente, seu familiar, não está nem um pouco interessado em te dar. E aí você vai verificar isso também na questão do nosso próprio comportamento humano. Quando você se torna íntima de uma pessoa, quando você começa a gostar de alguém, você começa a chamar essa pessoa de quê? De irmão. E aí, irmão, chega aí, vamos lá em casa, tomar um café. Aí tu chama pro teu quarto. Então, aqui eu estou conversando, aqui eu estou trocando ideia, eu estou conhecendo a pessoa. Aqui eu estou levando ela para minha casa, eu estou criando um sentimento, eu estou criando um contato com essa pessoa. Beleza? E aí, essa energia geminiana, o seu oposto será o grande Sagitário. E olha que interessante. Se os Gêmeos ele é regido pelas mãos, o lado duplo do corpo humano, signo mutável, o Sagitário é regido pelas pernas, parte dupla do corpo humano. Gêmeos me permite uma comunicação com as mãos e o Sagitário vai me permitir, através das pernas, me levar para longas distâncias. Então, as palavras que estamos associadas ao signo de Sagitário, aventura, expedições, exploração, a energia das cruzadas. Nós estamos falando também do oposto dos Gêmeos. Então, se o Gêmeos é o conhecimento empírico, é aqui em Sagitário que eu vou criar teorias, que eu vou criar parâmetros, que eu vou criar teses, eu vou criar o comércio internacional. Aqui, em Gêmeos, é o comércio local, é a feira, é a venda, é entre vizinhos. Aqui, eu vou tentar levar o meu produto para a China. Então, aqui eu também estou falando de marketing, de publicidade, só que no âmbito global, para um nível de pessoas muito maior. Em Sagitário eu também estou falando de ética, porque sem ética nos negócios, sem ética no comércio, também vira uma loucura. Em Sagitário eu estou falando de cultura. É aqui que a sabedoria, os conhecimentos humanos começam a serem definidos.
É aqui que vai ter o intercâmbio entre civilizações. Logo, eu estou desenvolvendo a filosofia, um pensamento mais abstrato, um pensamento mais complexo do que aqui em Gêmeos, onde eu estou começando a descobrir, a nutrir a minha curiosidade. Aqui eu pergunto, por quê? Aqui eu crio a resposta. Beleza? Então, o Sagitário está ligado com o direito, que não passa também de regras sociais, de condutas, do que se deve ser feito e não ser feito. Então, o Sagitário também é o conhecimento científico. Ele também é os dogmas religiosos, onde eu crio condutas para organizar a minha sociedade, a minha civilização. E, obviamente, que aqui em Sagitário eu vou perguntar qual é o sentido de tudo isso. Então, não adianta só eu obter conhecimento, não adianta eu aprender um monte de coisa. Para que serve tudo isso? Para que eu vou estudar todo esse conhecimento? Como que esse conhecimento me será útil dentro da minha caminhada, certo? Então, quais seriam as palavras-chave, de novo, de Gêmeos? Viagens curtas, Sagitário. Viagens longas, o oposto. Gêmeos, aquele movimento, né, pendular. Sagitário já é uma travessia, uma jornada, uma busca de novos horizontes. Aqui em Gêmeos a gente está falando de trocas, né? Pares de opostos. Sagitário, a busca da síntese, a busca da sabedoria, o cidadão do mundo, o bom humor. Gêmeos é a piada, é o meme. Beleza? Bom, Gêmeos é adaptabilidade, sociabilidade, é a mente, é leveza. Diferente de Touro, como a gente falou, que é a estabilidade, a dureza. Qual é a sombra desse eixo? Superficialidade, inconstância, se acharem donos da verdade, saberem tudo. E pode também haver dificuldade de aprendizado. Se eu tenho um Saturno aqui na casa 3, um Mercúrio mal aspectado na casa 9, pode apresentar dificuldade de aprendizado. Então, o eixo Áries e Libra é o eixo da identidade, o eixo de Touro e Escorpião é o eixo da vida, e o eixo de Áries, ou de Gêmeos e Sagitário é o eixo do aprendizado e da comunicação. Do eixo Câncer e Capricórnio. Show! Vamos lá, pessoal. Eixo Câncer e Capricórnio é o eixo do pai e a mãe, é o eixo da família e o eixo do trabalho. Então, para a gente constituir uma família, a gente tem que ter um trabalho. Sem trabalho, a gente não constitui uma família. Então, essas regrinhas são importantes já para a gente entender como a gente se organizar e buscar equilíbrio na nossa vida. Então, como eu falei, o Gêmeos é a versatilidade, a superficialidade, o pensamento racional. O Câncer vai ser a compensação dessa energia, vai ser a energia mais maternal. Deixa eu só ver se está gravando. Bom, espero que esteja gravando. O Câncer vai ser uma energia mais maternal, vai falar de nutrição, maternidade, aconchego, introspecção. É ele que vai tentar também dar continuidade à vida. Então, a criação de um lar é para eu prosperar e continuar a minha linhagem. Ele também vai falar de processos. Então, onde, por exemplo, o processo da alimentação ele acontece. Então, primeiro entra pela boca, vai ter toda uma digestão pelo corpo humano para depois ser colocado para fora. É um signo, por ser regido da Lua, vai falar de oscilações emocionais. Como ele fala do fundo da alma, até você descobrir quem você é de verdade, você vai oscilar bastante. Para você encontrar essa oscilação, ou para você encontrar essa individualidade, você vai ter que compensar a energia altamente extrovertida de Gêmeos através da energia da privacidade. Então, Câncer, a família, você não abre a sua família para qualquer pessoa, você não abre sua casa para qualquer pessoa. E é aqui na família que a gente vai perpetuar as nossas tradições, as nossas verdades familiares. Então, se você nasce em uma família, de repente, católica, a tendência é você seguir a tradição católica. Se você nasce numa família evangélica, a tendência é você seguir a tradição evangélica. Se você é de uma família da Umbanda, do Candomblé, você vai seguir essa tradição.
A não ser que depois você rompa, perdão, com a tradição da qual a sua família te desenvolveu. Então, Câncer, ele é o signo do princípio da família. O núcleo, a identidade. Diferente de Áries. O Áries é a identidade do eu sou. O Câncer é a identidade da minha nação, da minha pátria, do grupo de onde eu nasci. E aí, o Câncer, nós vamos ter também uma energia da máfia, né? Aqueles pactos de sangue, você é da minha família, meu irmão, estamos juntos, e aí por você eu mato ou morro. É um signo que vai estar ligado às emoções, ao passado, à cozinha, ao lar, à despensa, aonde a gente guarda os alimentos. E aí, essa energia altamente interiorizada, introspectiva do leão, que é a nossa, de Câncer, que é a nossa casa, o nosso espaço mais íntimo, será altamente compensada pela energia de leão, que é uma energia altamente extrovertida, que é eu estou aqui, todo mundo me olha, eu estou aparecendo, eu estou vivo, né? E eu quero brilhar. Então, a energia do leão é a extensão do meu ser. Ou seja, quando eu escrevo um livro, o meu livro é uma extensão da minha natureza. Quando eu crio uma obra, quando eu faço um filho, é a extensão do meu ser. Então, transcende a questão do lar, transcende da família. Eu estou aumentando a minha prole. As palavras do leão, nós estamos falando de identidade. Então, se aqui na família eu ainda respeito a tradição, o grupo que eu nasci, aqui em Leão não. Porra, quem eu sou de verdade, além da família que me criou? Então, aí em Leão a gente vai falar sobre a essência, a busca da essência. Aqui eu crio a máfia, mas aqui eu crio o símbolo da minha máfia, a marca da minha máfia. Eu crio o estandarte, eu crio a exteriorização do meu saber, do meu ser. Então, eu estou falando de arte, de criatividade. Eu estou falando de sexo, eu estou falando de procriação. Essas são as palavras chaves de Leão que vão compensar a energia de Câncer, que é muito mais para dentro do que para fora. Qual é o oposto de Câncer? O signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio, ele vai estar ligado com estrutura. Ele vai estar ligado com revisão, teste, que é uma energia compensatória de Sagitário. Se aqui em Sagitário eu crio as leis, eu crio as regras, eu crio os códigos de conduta, é em Capricórnio que vai ver se essa bodega toda funciona. É em Capricórnio que eu saio da teoria e vou para a prática. É em Capricórnio que eu vou legitimar o conhecimento. É em Capricórnio que eu vou supervisionar tudo que foi desenvolvido em Sagitário. E aí eu vou ver se eu posso executar. Aqui em Capricórnio que eu vou ter que garantir, ter responsabilidade para bancar, inclusive, a minha família, para bancar as minhas raízes. Aliás, Câncer é as raízes e o Capricórnio é acender essas raízes, sair dessas raízes para que eu possa ter um reconhecimento social. Capricórnio está ligado com a lei também, que foi desenvolvida em Sagitário, e agora essa lei se transforma em governo, se transforma num Estado. Se aqui eu organizo a minha família, o meu lar, crio limite na minha casa, aqui eu organizo um país e coloco limite no meu Estado, no meu governo. Logo, eu vou falar de sistema. Capricórnio é o sistema que controla o governo, que controla o Estado. Eu vou falar de sabedoria, porque é regido por Saturno, signo do tempo, da Terra. Então é com o tempo que eu realmente vou descobrindo os verdadeiros resultados. Eu vou falar de sobrevivência. Lembra? Capricórnio nasce no inverno. E para eu chegar no topo, eu vou ter que lutar, batalhar muito. Eu falo de ambição, eu falo de organização, reputação, status. Capricórnio, eu falo de uma pequena elite que vai governar, que é semelhante a um pequeno grupo que faz parte da minha família. Olha como eles são opostos, mas eles são semelhantes. Aqui eu controlo o meu lar, aqui eu controlo um país. Eu tenho poder sobre os membros da minha família, eu tenho poder sobre os meus semelhantes do meu país. Então, o Capricórnio, ele fala de subir ao topo. Aqui eu me mantenho no meu lar. Então,
é uma reflexão rápida. Sagitário, ele se desloca no espaço, eu saio de um país, eu vou para um outro. O Capricórnio já é o deslocamento no tempo. Eu era pobre, com o tempo fiquei rico. E o Aquário é a reflexão sobre o tempo. Caramba, no passado, os meus tios, meus ancestrais só fizeram merda. Como é que eu vou encontrar soluções para um futuro? Então, Aquário é reflexão sobre os atos do passado. É muito importante a gente também pensar sobre isso. Capricórnio está muito associado com disciplina, o topo, escritórios, lugares altos, onde poucas pessoas conseguem chegar. Então, palavras-chave desses dois signos, Câncer, nós vamos ter tribo, ancestralidade, memória, regressão e nutrição. O Capricórnio, concretização, maturidade, o controle, a necessidade de segurança, a necessidade de profissionalismo, limite e nada de excesso. Qual é a sombra desse eixo? Uma frieza emocional enorme, dificuldade para amadurecer se você tiver muito em Câncer e muita frieza se você tiver em Capricórnio. Muita dificuldade também de sair do mundo material. Então, as pessoas desse eixo, muito preocupado em levar dinheiro para a família ou muito ambiciosa em ter reconhecimento profissional. E aí a gente chega, então, no eixo Aquário e Leão, que é um eixo da criatividade. Depois que o ser humano desenvolve a sua individualidade, depois que ele desenvolve a vida, como ter seu recurso, depois que ele desenvolve a comunicação, ele desenvolve o conhecimento, ele desenvolve a família dele e ele desenvolve um Estado e um governo, ele vai ter que se divertir, ele vai ter que, criar uma individualidade própria. Então, o leão, ele é um signo do fogo. E se a gente for olhar, o fogo, eu posso criar uma fogueira, onde eu vou reunir as pessoas, vai ter música, de repente alguém vai cantar uma piada, de repente alguém vai fazer um malabares. Então, aqui em Leão, que eu vou mostrar os talentos que eu posso aparecer, que eu posso animar a galera, mostrar conhecimento, mostrar meu brilho, mostrar o meu carisma. Então, é muito importante a gente refletir as coisas que a gente pode fazer com o elemento fogo, que é aquecer as pessoas nesse frio, nesse inverno, como agora, reunir as pessoas ao redor de um propósito. Eu posso inspirar as pessoas, vamos lá, galera, vamos vencer, vamos acontecer. Eu posso divertir com fogo, tá todo mundo no tédio, acender uma fogueira e vamos fazer um luau. Eu posso afastar o perigo através do fogo. Um animal pode vir querer me atacar e eu protegê-lo, meu grupo, com fogo. Então, é muito importante que todas as características do fogo, elas se manifestam no signo do leão. E aí as palavras-chave do leão é o self, a vitalidade, o esporte, que é para compensar a energia de Câncer, que é muito introspectiva, que está presa no lar. Então, há astrólogos que dizem que a energia de Aquário e Leão é uma energia de explosão de energia que estava altamente contida em Câncer e Capricórnio. Eu não posso botar para fora tudo que eu sou dentro do meu lar. E eu não posso botar para fora tudo que eu sou dentro da sociedade. Mas, de alguma maneira, esses limites serão rompidos. E eles serão rompidos pelo eixo Aquário e Leão, que é o eixo da criatividade. Então, em Leão, as palavras-chave são reinado, soberania, talento, autoridade, carisma, arte, liberação de energia, como eu falei, tanto isso para jogos, o leão ele pode liberar essa energia no jogo, na adrenalina, vou pular de bang jump, ou nas próprias aventuras sexuais. Vou lá roubar a namorada daquele cara para ver se eu saio do tédio e tenho uma aventura. É aqui que eu vou botar para fora o drama que é iniciado em Câncer. Então, o leão ele é realmente dramático. Eu preciso me expressar, eu preciso botar para fora os meus sentimentos que foram desenvolvidos aqui em Câncer, mas que por medo de repressão do Estado, do governo,
ou da própria família, eu não coloquei para fora a minha criatividade. Essa energia leonina, muito extrovertida, será altamente compensada pelo signo de Virgem, que é um signo altamente realista, crítico, detalhista, técnico, chato, que vai falar, meu irmão, tu não é nada disso que tu pensa que tu é, menos. Você vai ter que se aprimorar muito, você vai ter que estudar bastante para se tornar uma pessoa cada vez melhor, para brilhar cada vez melhor. Então, a energia do leão, ela envolve muito carisma. Um rei, um governante, ele desenvolve um carisma, é uma energia muito específica, é uma coisa muito própria, é um brilho muito pessoal. Não dá para explicar de onde vem o carisma. O carisma vem muitas vezes da autenticidade, daquela pessoa que descobriu a sua verdadeira essência e não tem vergonha de demonstrar. Logo, essa energia leonina, ela será vista pela energia oposta de Aquário. Então, em Aquário, nós vamos ter uma energia impessoal. Enquanto o Leão ele vai criar uma obra e ele vai querer dizer, olha, essa obra foi criada por mim, olha aqui minha assinatura, olha aqui o meu nome, o Aquário vai falar, não, eu vou criar uma obra, não precisa ter meu nome, eu quero resultado, eu quero que ela traga benefício ao maior número de pessoas possíveis. Enquanto o Leão ele vai querer o aplauso para ele, o Aquário vai querer o resultado para o grupo. Então, é muito diferente a energia criativa de Leão para o Aquário nesse sentido. Como eu falei, o Leão vai buscar o brilho pessoal e o Aquário vai buscar resultados satisfatórios que mostrem que as suas ideias foram geniais, que foram capazes de trazer melhorias. Então, o Aquário, ele, por ter sido no passado regido por Saturno, ele vai analisar o passado para buscar soluções para o futuro. Isso é tecnologia. Aquário é um signo ligado com tecnologia. Então, enquanto o Leão vai utilizar a criatividade dele para fazer uma obra artística, o Aquário vai utilizar a criatividade dele para fazer uma tecnologia nova que lhe possibilite ter mais liberdade, que lhe possibilite ter mais tempo livre, porque ele já foi também regido por Saturno. Então, o Aquário gosta de liberdade de tempo para pensar, para viajar. Ele é um signo ligado com ideologias, um signo ligado com revolução, com grupos e transformações sociais. Ele também é um signo ligado com o entendimento do universo. Por isso, muitos astrólogos associam a ideia de Aquário com a astrologia, porque a astrologia estuda os ciclos e Aquário ele está associado dentro do corpo humano à circulação sanguínea, à circulação do corpo humano, que também é baseado em ciclos. O próprio coração tem o seu ciclo de batimento e por aí vai. Essa energia fria do Aquário, que é uma energia compensatória dessa cristalização de Capricórnio. Capricórnio cria o Estado, né? Eu crio o governo. Aí o Aquário vem e vai trazer mudanças e modernidades para esse governo, para esse Estado, melhorias para a sociedade, mas isso será feito de uma maneira ainda racional, impessoal, fria, distante. Essa energia será altamente compensada pelo signo de Peixes, que é o signo mais feminino, mais receptivo, mais emotivo do zodíaco. Então, enquanto o Aquário, ele distantemente ele vai procurar soluções para a sociedade, o Peixe não, ele vai entrar dentro da causa, ele vai se misturar, ele vai se entregar, ele vai se conectar. Então, ele vai lá fazer caridade, ele vai estar lá no meio dos pobres, ele vai estar vivendo aquela situação, ele vai viajar para a África para ajudar a acabar com a fome do africano. Enquanto o Aquário vai, de repente, descobrir uma tecnologia que vai ajudar o povo africano a melhorar a sua produção de comida. Já o Peixe não, ele vai entrar de conexão profunda com o que está sendo vivido, o que está acontecendo. Então, continuando nas palavras principais, o Leão, nós vamos ter a energia do amor, o prazer em viver, a autorrealização. O leonino busca a autorrealização pessoal. Ele tem uma forte imaginação, está ligado com romance, paixão, lealdade. O signo de Leão é muito leal, então
ele é generoso a quem ele foi fiel também. Já o aquário, ele vai estar ligado a grupos, como eu falei, a amizades, a trabalhos humanitários, originalidade e idealizações. Vamos mudar o mundo, vamos salvar a humanidade. Qual é a sombra desse eixo? O egocentrismo, o exibicionismo, o narcisismo, a prepotência, o autoritarismo e a frieza. Então a gente pode ver aqui governos altamente tirânicos nesse eixo aquário e leão. O leão é a tirania, beleza, é o governo autoritário. Aí o aquário vem, é a energia do Robin Hood. Vou acabar com o poder para ajudar os mais pobres. Mas o aquário também pode ser a tecnologia sendo utilizada para controlar e governar as pessoas, que é o que a gente tem visto aí nesse momento atual. Então, esse eixo aquário e leão, ele também fala de criatividade, mas ele também fala de autoritarismo e de controle. E aí, para nós finalizarmos, chegamos então ao último eixo, que é o eixo de peixes e virgem, que é o eixo do corpo e do espírito. O virgem fala do corpo e o peixes fala da espiritualidade. Esse é um eixo do isolamento, da separação. Isso vai começar aqui em virgem. Eu vou começar a me separar das pessoas para buscar a minha purificação, já que eu sou imperfeito e eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso me individualizar como pessoa. Não é todo que o símbolo de virgem é uma mulher. E aí o signo de virgem ele tem como característica ser muito seletivo. Então, ele seleciona, ele separa, ele segrega, ele cria métodos para desenvolver soluções. Então, ele é um signo que também está associado à cura, já que ele está falando do corpo. Eu preciso entender como funciona o meu corpo, as imperfeições do meu corpo, quais são os melhores métodos para encontrar melhores resultados dentro do meu corpo, selecionar os alimentos que eu vou colocar para dentro do meu corpo, descobrir ferramentas de como melhorar cada vez mais o meu corpo, ordenar o meu caos, a minha loucura, que é justamente o oposto de peixes. Eu vou procurar o funcionamento das peças, desse quebra-cabeça, que é o todo. Então, o virgem é o pedaço da peça. O peixes é o quebra-cabeça todo desenvolvido. É a imagem completa. Então, é um signo que vai ter que desenvolver a simplicidade, a humildade, porque nós estamos falando de uma casa 6, de uma casa da rotina e do trabalho, aonde eu preciso ser analítico, eu preciso ser detalhista, eu preciso desenvolver a palavra, eu preciso desenvolver também a comunicação. Não é à toa que Virgem é um signo regido por Mercúrio, enquanto em Peixes é a imagem, é a fotografia, é a comunicação em silêncio, é a música, é a expressão emocional. Essa energia muito crítica, como eu falei, de Virgem, ela vai ser será justamente compensada por Libra, que é um signo altamente social. Ele é um signo que acaba fazendo concessões. O Libra fala, tá bom, vamos lá. Eu me misturo com essa galera. O Virgem vai falar, não, tá maluco? Essa galera não tem nada a ver com o meu pensamento, não tem nada a ver com as minhas ideias. Então, enquanto o Virgem discrimina, essa energia será altamente compensada por Libra na socialização e na concessão. Então, se o Virgem é o detalhe, como eu falei, é o pedaço do quebra-cabeça, o Peixes é o todo, é o tudo, é ao mesmo tempo nada, é a espiritualidade, é o vazio. Então, enquanto o Virgem segrega, separa, o Peixes ele é inclusivo, ele mistura, ele coloca todo mundo junto, ele é a interconexão das coisas, ele é o pensamento holístico, ele é a imaginação criativa, enquanto o Virgem vai ser a racionalidade do detalhe. O Peixes é a loucura, é a oração, enquanto o Virgem vai ver para crer. Eu preciso testar, eu preciso perceber dentro da ciência como que isso funciona. Eu preciso entender como a máquina opera. Enquanto o Peixes ele vai ter fé, ele vai acreditar em coisas transcendentes, como terapias alternativas, como Reiki,
e coisas que para um virginiano talvez seja altamente confuso. Enquanto o virgem precisa se comunicar na palavra, como eu falei, o peixe já vai tentar desenvolver a telepatia, o mundo onírico, vou viajar através dos sonhos. Então, se o virgem é a palavra, de novo, o peixe é o símbolo. Eu estou também tentando me comunicar, só que de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais subjetiva, de uma maneira aonde se abre para um conhecimento mais universal e simbólico. Então, enquanto o virgem é a análise, o fragmento, a racionalidade, a busca de excelência, o peixe vai ser a totalidade, a síntese, a integração, a espiritualidade, o mundo místico, a compreensão, a empatia, a inspiração. Qual é a sombra desse eixo, corpo e alma? É o hipocondrismo, o trabalho compulsivo, pode ficar trabalhando, workaholic para fugir da própria loucura, o excesso de vitimização, o excesso de sentimentalismo, o escapismo para as drogas, para o álcool, o vício, excesso de fantasia ou excesso de racionalismo, o excesso de ilusão ou excesso de crítica. Então, esse é o último eixo do corpo e do espírito. E a gente vai, então, finalizando a aula de hoje,